Olá, meus queridos alunos e alunas do quarto ano. Vamos para mais uma aula Ciência Ativa, né? Pela imagem aqui do nosso slide, nós iremos falar sobre o quê? Olha só, Ciência Ativa, iremos falar sobre que assunto? Isso, sobre a água, tá? Então, vamos falar sobre a água nessa aula de hoje, certo? Então, fica coladinho comigo aqui, presta bem atenção, certo? Na interação, tanto aqui do vídeo, né, da videoaula em geral, como também especialmente as imagens aí dos slides, tá bom? Bom, então vamos para um contexto bíblico sobre esse assunto, tá certo? Qual é o nosso contexto bíblico? O que é que a Bíblia fala sobre esse tema? Será que a Bíblia fala sobre a água? Sim, tem alguns textos bíblicos, mas eu escolhi esse aqui, certo? Que fala que antes de haver terra seca, a terra era coberta de água. Como é que a gente sabe isso? O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, 9 e 10, diz assim, acompanha comigo a leitura aí, tá? A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus, o quê? Terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. Então, nós estamos vendo que Deus, na sua soberania e sabedoria, né, ele fez, havia água na terra, certo? E o Espírito de Deus pairava por sobre essa água, e ele fez a separação, né? Ele fez uma porção chamada seca, a parte da terra, solo, né? Separou-se da água. E depois a gente vai ver no texto que a Bíblia ainda fala sobre Deus separando, né, as águas que estavam embaixo do firmamento e acima do firmamento. Aí a gente fala também sobre o ciclo da água. Bom, então, olhando esse contexto bíblico, sabendo que Deus criou todas as coisas, como o Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, a gente vai para o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, a água, ela está em quase toda parte. Então, eu queria que você prestasse bem atenção nisso aí e pensasse na sua própria vida, no seu dia a dia também. Veja, a água está presente em quase todo o planeta. Vamos ver alguns pontos aqui da presença da água. Olha, aí na hidrosfera. Hidrosfera é a parte da Terra que é composta de água. Rios, mares, lagos, lagoas, oceanos. Tá? Então, hidrosfera, hidro de água. Tá? Ela está presente também na atmosfera. Ela está presente no solo, ela está presente no subsolo, certo? Como nós até já vimos, né, um pouco sobre isso. E ela está presente também no corpo dos seres vivos. Então, onde está a água? Ela está em basicamente toda parte. Tudo aquilo que existe no nosso planeta, é por isso que estudar ciências sempre é magnífico, é maravilhoso, porque a gente pode interagir com o nosso meio, aquilo também está nos cercando, né? Se a gente pensar aqui em todas as coisas que nos cercam, a maioria delas, né, precisa de água. Então, a gente está falando, claro, de seres vivos, né? Então, por isso que é chamado planeta água. Água por quase toda a parte. Agora, a água ela é diferente de acordo com alguns ambientes. Olha, observa aqui as imagens. Olha essa imagem aqui. Ó. Que região, que área é essa aqui? Isso aqui? Essa imagem aqui é igual a essa? Essas duas são iguais a essa? A gente está vendo que não. Né? Então, a água salgada, que a gente chama assim, dos oceanos, constitui a maior parte de toda a água do planeta Terra. Tá? Ela não serve para os seres humanos beberem. Então, essa aqui não serve para a gente. Tá bom? Ou seja, essa água aqui não é potável. A gente chama de água potável a água que o ser humano pode beber, ingerir, que serve para o nosso organismo. Tá? Essa água aqui não serve. Quando você mergulha no mar, por exemplo, né, você sente logo nos lábios aquele sabor salgado da água. Ela é salina, ela tem sal. Tá? Bom, vamos para essa outra área aqui que se chama de água doce. Como os rios, lagos e as geleiras também, tá? É encontrada uma quantidade bem menor do que a água salgada. Então, a maior parte do nosso planeta é composta disso aqui, dos oceanos. Mas, existe outra parte que é composta disso aqui, da água chamada água doce, água bruta. Tá? Mas a questão essas águas aqui, elas são poluídas. A gente vai ver daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, né? E passa por um tratamento. Mas, assim, essa água aqui, ela é poluída, então ela precisa ser tratada. E quando a gente observa bem isso aí,
se dividíssemos, né, a água do planeta em 100 pares, por exemplo, certo? Apenas 3 delas seriam de água doce. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Olha só, a disponibilidade da água doce, disponibilidade da água que a gente pode utilizar como sendo água potável. Tá? Então, qual é a importância de aprender sobre a água? A primeira coisa é que você tem que cuidar da criação de Deus como um todo. Então, a água não é diferente. Então, a gente precisa cuidar da água. Certo? A água que você usa na sua casa, você deve ter consciência de que você deve utilizar ela da maneira certa. Né? Por exemplo, bem prático aqui, a gente vai escovar os dentes. Botou o creme dental, começou a escovar. O que a gente faz na torneira? A gente fecha. Aquela água não precisa ficar escorrendo ali. Primeiro que vai economizar, né, na conta do papai e da mamãe se ele paga a conta, se ele paga a água. Né? E segundo também que você não está desperdiçando. Até isso vem em primeiro lugar. Você não está desperdiçando, você está usando de forma consciente. Observa aqui, ó. Essa aqui é a proporção de água doce para o total do planeta. Em verde está representada a água salgada. Isso aí está na página 45 do livro de vocês. E em azul, a água doce. Então, comparada a toda a água do nosso planeta, a água doce é só isso aqui, ó. Certo? Então, você tem que entender que nós temos que cuidar, porque é uma menor proporção. Pode dessalinizar a água? Pode, mas esse processo é muito complicado e se torna muito caro. Então, a gente, por exemplo, no Brasil não existe essa tecnologia para fazer isso, tá? Existem alguns países no mundo, como Israel, que já tem o disponível de alguma coisa. Mas é muito trabalho, né? Então, nós temos uma grande quantidade de água salina e pouca água doce. Entendido até aqui? A gente viu sobre a água, né, do nosso planeta, e vimos também que a água, a maior parte da nossa água, ela é salina, dos oceanos. E a menor parte, que é essa aqui, ó, é água doce, tá? Bom, só uma informação para vocês, a fórmula molecular da água, vocês vão aprender isso depois também, mais à frente, tá? Ela é H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Por isso, quando você escuta assim, o H2O, o que é H2O? O H é de hidrogênio, tá? Que é um composto químico, né? Que juntos eles formam a molécula da água. E outra é o oxigênio. Então, por que essa composição aqui? Essa composição é importante exatamente para todos os organismos vivos, dos seres vivos. Por isso que a água é tão importante, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente vai aprender nessa aula de hoje é que a água, ela tem estados físicos. Né? Em que estados físicos existe a água? Olha só, estado sólido, onde é que a gente encontra? Glaciares, icebergs, neve, granizo, gelo, geada. O estado líquido, onde é que a gente encontra água no estado líquido? Nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nas nuvens, a chuva, no orvalho, águas subterrâneas e também no estado gasoso, não é? Onde é que a gente encontra isso? No vapor de água. Então, a água ela é encontrada dessa maneira. Isso está na página 46 do livro de vocês, tá bom? Então, o estado líquido é nesse estado que se encontra a maior parte da água do planeta. No sólido, a gente já falou sobre ele, e no gasoso, também na atmosfera, né? Lembra da atmosfera? Aquela camada de ar que envolve a Terra? Então, em forma de vapor de água. O nosso ar, ele também, ele contém vapor de água, tá certo? Isso acontece por causa do ciclo da água. A água evapora, é aquecida pelo Sol, né? O nosso planeta, a água evapora, forma as nuvens, né? Então, faz com que o nosso ar também seja úmido, certo? Em alguns lugares pode ser mais seco, mas, no geral, o ar, ele tem uma umidade sim, tá bom? Entendido até aqui, gente? Nós estamos falando sobre os estados físicos da água. Agora, o que acontece é que essa água, ela pode sofrer mudanças. Ela pode passar de um estado para outro. Se, agora a gente vai pegar o exemplo aqui, segue a setinha com o Bruno, tá? Ó, sólido. Se ela está no estado sólido e ela passa para o estado líquido, vamos falar bem simples aqui, peguei o cubo de gelo lá da geladeira, estava lá, tirei, botei em cima da mesa. O que aconteceu? A gente diz, a água derreteu. Se a água derreteu, ela passou do estado sólido para o líquido. A gente chama isso de fusão. Olha o nome aqui em cima. Fusão, tá? Agora, eu peguei a água, né? E fiz o contrário agora. Peguei ela no estado líquido, enchi a caçambinha de gelo e coloquei lá no congelador. O que aconteceu? Ela passou do estado líquido para o sólido. A gente chama isso de
solidificação. A gente está só nesse quadradinho aqui, ó, do líquido, do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Olha o nome. Ele já solidificação, de sólido. Ela passou do estado líquido para o sólido. Agora, se a água está no estado líquido e ela passa para o gasoso, nós dizemos que ela passou por um estado de vaporização, certo? Se ela estava no estado gasoso e passou para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Quando é que isso ocorre? Não é? Aí isso acontece, aqui acontece quando ela está lá na chaleira, né? E a gente vê aquela fumacinha saindo da chaleira. Ou na panela a gente vê aquela fumacinha, ó. Ela vaporizou, sofreu um processo de vaporização. Ela ebuliu, né, que é aquelas bolinhas na água, e depois ela evaporou, vaporização, tá? Isso acontece também quando a roupa está molhada, a gente coloca ela lá no varal, e aí o sol aquece e a água evapora. Passou pelo estado de vaporização. Agora, se ela está... Eu peguei a panela e coloquei... Ela estava fervendo, eu botei a tampa em cima. Quando eu tiro aquela tampa, o que acontece? Eu vejo algumas bolinhas, algumas gotículas de água. Aquilo ali é a condensação. Né? Isso acontece também nas nuvens, tá bom? Então, a gente vai vendo que a água ela passa por esses estados físicos, tá certo? Bom, já caminhando aqui para dentro da nossa aula, vamos falar sobre o uso da água, né? Onde é que a gente utiliza a água? É muito simples, né? É muito simples. Limpeza da casa. Aí na sua casa, sua mãe, seu pai, você está fazendo isso todo dia, né? Limpeza da casa, da louça, da roupa. Preparação de alimentos, quando vai preparar alimento, precisa de água. Quando a gente vai higienizar nosso corpo, escovar os dentes, tomar banho, né? Irrigar o solo, né? Tanto aquele jato quanto também a mangueirinha, irrigar o solo, para que a plantinha possa crescer, vegetais possam crescer e até servir de alimento para a gente. Fabricação de alimentos e remédios. Onde é que a gente pode encontrar mais água? Na produção de energia nas hidrelétricas. Isso aqui é muito importante. A energia que a gente está usando, a energia que está ligando esse computador agora, a energia que carrega seu celular em casa, tudo isso ela vem através de uma das fontes, é a hidrelétrica. Existem outras fontes, mas a hidrelétrica ainda é a mais usada, especialmente no nosso país. Tá? Irrigação de plantações, como a gente já viu. Então, vejam, só para a gente ver aqui sobre o uso da água, né? Então, a gente tem aqui, ó, aquilo que a gente acabou de falar sobre a hidrelétrica, ó, como é que ela é. Tem uma represa, né? Aqui, contém uma água do rio, tá? Aí essa água entra aqui, tem uma turbina, que ela faz uma movimentação e vai gerar energia na frente. Depois a gente vai estudar mais sobre isso. Extração de sal do mar. Olha só, se você não sabia, o sal, né? Ele é extraído assim. A água do mar evapora e fica a quantidade lá. A gente chama isso de extração de sal do mar. Isso aí acontece em alguns lugares onde trabalham, desenvolvem esse trabalho aí. Tá certo? Tranquilos até aqui? Vamos em frente? Vamos falar um pouquinho sobre a importância da água no nosso corpo. Olha só. Se você não sabia disso, fica sabendo agora. E se você já sabia, presta mais atenção ainda. A água e o corpo. Veja as funções. Olha só. Regula a temperatura do corpo. Lubrifica as juntas, ó. Então, nossos ossos aqui têm juntas. Por exemplo, esse osso aqui e esse aqui, existe uma junta aqui, ó. Por isso que a gente se movimenta. Quem é que lubrifica isso? Água. Por isso que ela é muito importante. Reduz a pressão dos rins e fígado, tirando produtos que sobram. Ou seja, a água ajuda também nisso. Ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para fazer assim acessível para o corpo. Evita que as membranas mucosas, né, sequem. Então, que membranas são essas? Os seus olhos, a boca, o nariz. Por isso, quando a pessoa está desidratado, né, é porque ela está com pouca água no organismo, tá certo? Por isso que é importante beber bastante água para não desidratar, certo? Protege órgãos e tecidos, ajuda a prevenir a constipação. A constipação é aquela prisão de ventre, aquela, né, que a gente tem dificuldade de fazer o numeral 2, tá certo? Carrega nutrientes e oxigena as células. Então, veja, nosso corpo é formado por células. Para carregar os nutrientes e para oxigenar, a gente precisa de água. Então, em média, uma pessoa pode ficar
de 3 a 5 dias sem água. É o máximo que consegue. Ela consegue passar mais tempo sem comer. Mas sem água, isso é o máximo que consegue. Então, cerca de 70% do corpo é composto por água. Então, nosso corpo chega a cerca de 70% dele, tá bom? Mas tem mais coisas interessantes aqui, mais importantes. Olha, outra coisa é o seguinte, não espere ter sede para beber água, tá? Quando você tem sede é porque seu organismo já está gritando, preciso de água. Beber água na hora certa deixa o organismo mais eficiente. Olha algumas dicas aí, preste atenção, tá? Papai e mamãe que está em casa também vai aprendendo aí junto. Então, depois de acordar, 2 copos de água ajuda a ativar o organismo. Tá? Isso aqui é pesquisa científica. 2 copos de água também, 30 minutos antes de comer, ajuda na digestão. Então, beber água durante a digestão não é legal, mas se você ingere antes, isso vai ajudar você a exatamente ter uma digestão melhor. Tá? 2 copos de água antes do banho ajuda a diminuir a pressão sanguínea, relaxamento também muscular, isso vai ajudar. 2 copos também de água, né, antes de dormir, evita problemas cardíacos. Isso aqui também é testado cientificamente, né? Que as pessoas que ingerem mais água também tem menos dificuldade. Por quê? Porque vai auxiliar nos rins, vai auxiliar também na pressão arterial de forma geral. Tá bom, gente? Então, a água faz parte de todos os seres vivos, tá? Acompanha aí, ó. A gente está vendo isso aí também no livro de vocês, na página 48, né? A falta de água pode até levar alguns seres vivos à morte, né? E grande parte do corpo dos seres vivos é composta de água. Agora, as porcentagens é de acordo com o organismo vivo. Por exemplo, o ser humano adulto, ele tem 70% do corpo. A gente já viu isso. O ser humano bebê, 80%. Então, já tem uma margem um pouquinho mais, né? Mas vai crescendo e aí vai ficando regularizando para 70%. Uma água viva, ela tem 98%. Então, depende do ser vivo, tá? A água viva, 98% dela é composta de água. Olha só que interessante. Olha só o fruto, né? Tomate. 94% do tomate. Então, quando a gente ingere também alimentos que é rico também em água, isso também é bom pra gente. A galinha também tem 70% do corpo dela. A maioria das aves é assim também, tá? A quantidade de água corporal varia de acordo com o ser vivo, como eu já falei para você. Tá bom assim? Então, a água ela é importantíssima para a nossa vida. Para quem não sabia, certo? E para quem esqueceu, no dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, estabelecido para conscientização sobre o uso da água, certo? Então, dia 22 de março já passou, mas a gente está relembrando aqui no nosso assunto, tá bom? Então, é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por participar dessa videoaula aqui conosco e a gente vai interagir também com esse exercício, tá? Terminando a videoaula aqui. Você pode voltar a essa videoaula se você tem dúvida em algum ponto, certo? Pode entrar em contato também com o professor no privado, mas de forma que você assista a aula e agora sim, depois que você assistiu aqui, aí você agora pode responder o exercício da página 49, página 50, que nós iremos corrigir na videoconferência, tá certo? Quando a gente fizer a aula de videoconferência. Tá bom assim? Então, atividade para esse assunto é página 49 e página 50. Direitinho, tá certo? Que Deus continue abençoando você, sua família, e até a nossa próxima aula. Até a nossa próxima aula. Ciência Ativa. É muito bom estar com você. Certo? Um forte abraço para todos.